Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Nossa aula de hoje será de matemática e nós vamos fazer uma revisão de alguns conteúdos que nós já estudamos. Essa revisão já servirá para o nosso trabalho avaliativo da terceira etapa, as verificações globais. Semana passada, a tia passou algumas atividades para casa. Essas atividades da aula passada, nós não faremos a correção hoje. Nós vamos corrigir na próxima aula, porque o conteúdo que nós vamos revisar é muito extenso. Então, na próxima aula, a tia faz todas as correções das páginas da aula passada, ok? Façam agenda 1/10/2020. Disciplina Matemática. Conteúdo: divisão, sentenças matemáticas, sólidos geométricos e figuras planas. Nossa atividade será no caderno. Um número é divisível por 2 quando ele é par. E quando é que o número é par, tia? Quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8 é par. Por exemplo, 38. 38 termina em 8. Então, ele é um número par. Então, ele é divisível por 2. A tia vai fazer a divisão aqui só para comprovar a regrinha, tá? 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Baixo o 18. 18 dividido por 2, 9. 9 vezes 2, 18. Então, olha só. Não sobrou o resto, o resto foi 0, tá? Então, 38, ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Então, um número divisível por 2, ele tem que ser par e a divisão tem que ser exata. Então, essa é a regrinha da divisibilidade por 2. Agora, vamos ver a divisibilidade por 3. Divisibilidade por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um múltiplo de 3. Então, nós vamos somar os algarismos do valor absoluto e se o resultado for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Eu posso dividir por 3. Vamos relembrar o que é múltiplos. É o produto obtido ao multiplicar esse número por outro número. Por exemplo, 135. A regra está dizendo o quê? Que eu vou somar os algarismos no valor absoluto e se o resultado for um múltiplo de 3, então o número é divisível por 3. Vamos somar um número no valor absoluto. 1 mais 3 mais 5. 1 mais 3, 4. 4 mais 3, 9. Eu encontrei o resultado 9. Então, 9 é múltiplo de 3? Sim, por quê? Porque 3 vezes 3 é igual a
9. Então, para eu chegar à divisibilidade por 3, eu vou somar os números absolutos e se ele for múltiplo de 3, ele será, assim, divisível por 3. E agora vamos ver a divisibilidade por 5. Um número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Por exemplo, 120 e 135. 120, ele é terminado em 0. 135 é dividido em 5. Então, esses números são divisíveis por 5. Diz a regra que todo número terminado em 0 ou em 5 é divisível por 5. A tia vai fazer a divisão só para comprovar a regra. 120 dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 2. Baixo quem? O 0. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Agora vamos ver 135. Dividido por 5. 2 vezes 5, 10. Vai sobrar 3. Vou baixar quem? O 5. 35 dividido por 5, 7. 7 vezes 5, 35. Então, 120 e 135 são divisíveis por 5. Por quê? Porque terminam em 0 e em 5. Então, todo número que termina em 0 e em 5 são divisíveis por 5. E agora vamos ver os múltiplos de 9. Um número é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos de seus algarismos é um número múltiplo de 9. Então, a divisibilidade por 9 é muito parecida com a de 3, só que o de 3 são múltiplos de 3 e os de 9 são múltiplos de 9. Por exemplo, 3.213. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou somar os valores absolutos. 3 mais 2 mais 1 mais 3. 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 3, 9. Então, esse número aqui, 3.213, é divisível por 9. E o 9 é múltiplo de 9? Sim. Por quê? Porque 9 vezes 1 é igual a 9. Então, a regra de divisibilidade por 9 é: eu somo os números absolutos e se ele for múltiplo de 9, ele é divisível por 9. E agora vamos ver a divisibilidade por 10. Um número é divisível por 10 quando ele termina em 0. Exemplo, 150 dividido por 10. Vamos usar aquela regrinha que a tia ensinou de cortar o 0. 150 dividido por 10 é igual a 15. Então, todo número terminado em 0, ele é divisível por 10. O 150 também é divisível por 2. Por quê? Porque a divisibilidade por 2 são números terminados, são números pares, terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. E o 150, ele termina em 0. O 150, ele também é divisível por 5. O que é que diz a regra da divisibilidade por 5? Todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Então, turminha, os critérios da divisibilidade estão aqui para facilitar a compreensão de vocês, para evitar que vocês façam diversas
divisões para comparar a divisibilidade, tá bom? Então vamos começar aprendendo os números primos. Tudo que a tia vai explicar aqui está no livro de vocês, na página 140. O que é número primo? Um número é primo quando possui apenas dois divisores distintos, ele mesmo e o número 1. Mas para eu determinar se o número é primo ou não, eu tenho que saber os divisores desse número. Por exemplo, a tia fez os divisores aqui até o número 9. O número 1, 1 dividido por 1, 1. O número 1, ele nem é primo e nem é composto. Um divisor, o número é primo quando ele só tem dois divisores, ele mesmo e o número 1. Quando ele tem mais de dois divisores, ele é chamado de número composto. Então, o número 1 e o número 0 nem é primo e nem é composto, porque ele só tem um divisor, ele mesmo. O número 2, ele tem dois divisores. Ele é divisível tanto por 2 como por 1. Então, ele é um número primo. O número 3 também só tem dois divisores. 3 dividido por 3, 3 dividido por 1, 3. 3 dividido por 3, 1. Então, ele também é um número primo. Já o número 4, ele tem três divisores. O número 4 tanto é divisível por 4, por 2, como por 1. Então, ele não é um número primo, ele é um número composto, porque ele tem mais de dois divisores. O número 5 só possui dois divisores, então ele também é um número primo. O número 6, ele tem 4 divisores, então ele é um número composto. O número 7 só tem dois divisores, ele só é divisível por ele mesmo e por 1. Então, ele também é um número primo. O número 8 possui 4 divisores. Então, ele não é um número primo, ele é um número composto. O número 9 também não é um número primo, ele é um número composto. Então, se considera-se um número primo quando os divisores são apenas dois, ele mesmo e o número 1. Quando tem mais de dois divisores, esse número é composto. E para eu saber se o número é primo ou não, eu tenho que saber os divisores desse número, por qual número ele é divisível. Vamos para a página 142, expressões numéricas, as 4 operações. Acompanhe no livro de vocês. Quando em uma expressão numérica aparecem as 4 operações, é necessário fazer os cálculos na seguinte ordem. Primeiro, o que é que nós vamos fazer primeiro quando aparecer a expressão numérica com as 4 operações? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Primeiro, vamos efetuar a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem. Ou seja, se vier primeiro a multiplicação, eu vou resolver a multiplicação. Se vier primeiro a divisão, eu vou resolver a divisão. Segundo passo, efetuamos a adição e a subtração na ordem que elas aparecem. Então, primeiro, eu vou efetuar a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem. E, segundo, eu vou efetuar a adição e a subtração na ordem que elas aparecem. Então, aqui nós temos uma expressão numérica que tem as 4 operações: adição, divisão, multiplicação e subtração. Então, o que a regra diz? Que primeiro eu tenho que resolver a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem. Ou seja, se vier primeiro a divisão, eu vou resolver a divisão.
Se for primeiro a multiplicação, eu vou resolver primeiro a multiplicação. No caso dessa expressão numérica, quem veio primeiro foi a divisão. Então, eu vou resolver primeiro a divisão. 8 mais 24 dividido por 3. 8. Por quê? Porque 8 vezes 3 é 24. Tia, eu não sei fazer de cabeça. Faz a continha. 24 dividido por 3. Até mesmo para você ter certeza quanto ao resultado. Mais 6 vezes 3 menos 7. Resolvi a divisão. Então, agora eu vou resolver quem? A multiplicação. Vou repetir novamente. 8 mais 8 mais 6 vezes 3, 18, menos 7. Resolvi a minha multiplicação. Resolvi a minha multiplicação. E agora, tia, eu vou resolver quem? A adição ou a subtração? A regra diz que eu devo resolver quem vem primeiro. E quem está primeiro? A adição. Então, eu vou resolver essa adição aqui. 8 mais 8 mais 18. Vai dar igual a quanto se eu somar esses três números? 34. 34 menos 7. 34 menos 7 vai dar igual a quanto? 27. Então, a regra diz que, repetindo novamente, resolve-se primeiro a divisão e a multiplicação na ordem que elas aparecem e depois se resolve a subtração e a adição na ordem que elas aparecem. E agora nós temos um exemplo de uma expressão numérica que existe parêntese. Então, quando acontecer esse tipo de situação, nós também temos uma regra para parêntese. Por que o uso do parêntese? O parêntese é usado para agrupar uma ou mais operações dentro de uma expressão numérica. Então, quando acontecer da expressão numérica ter parêntese, independente da operação que ela venha, nós vamos resolver um parêntese. Depois nós seguimos com a regra. Então, vamos lá. Vamos resolver a adição que veio primeiro. 7 mais 8, 15, menos 3, dividido por 4. Terminei de resolver o parêntese? Não, porque falta a subtração. Então, agora eu vou fazer a subtração. 15 menos 3, 12, dividido por 4. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 4, 12. Então, quando acontecer da expressão numérica existir um parêntese, se resolve primeiro o que está dentro do parêntese e depois prossegue com a regra da expressão numérica. E aqui nós temos um outro exemplo de expressão numérica contendo parênteses. Então, nós vamos resolver primeiro o que há dentro dos parênteses. Aqui no caso, a divisão veio primeiro. 20 dividido por 4, 5 mais 6, fecho parêntese, mais, vamos resolver o outro parêntese. 15 dividido por 3, 5 vezes 2. Resolvi os dois primeiros parênteses, mas eu ainda não terminei de resolver os parênteses. O que vem primeiro? A adição ou a multiplicação? A adição. Se não tivesse o parêntese, eu teria que resolver primeiro a multiplicação, mas existe o parêntese. Então, independente da operação
que esteja primeiro, eu vou resolver o parêntese. 5 mais 6, 11 mais 5 vezes 2, 10. 11 mais 10, 21. Então, turminha, vamos começar vendo relação de igualdade. Acompanhe no livrinho de vocês, na página 145. Diz assim: Fernando e Paula colocaram em uma balança da escola alguns carrinhos. O Fernando disse: eu coloquei 2 carrinhos amarelos, 1 verde e 4 azuis. E a Paula disse: eu coloquei 5 carrinhos vermelhos e 2 verdes. Então, pela quantidade de carrinhos, se tem a ideia de que Fernando colocou mais do que a Paula, porque ele colocou 3 vezes e a Paula só colocou 2. Mas vamos ver. Desse modo, a balança ficou equilibrada. Por isso, podemos indicar a quantidade de carrinhos por meio de uma igualdade de 2 expressões numéricas. Ou seja, aqui a quantidade que Fernando colocou na balança e aqui a quantidade que Paula colocou na balança. Então, se eu somar 2 mais 1 mais 4, vai dar igual a quanto? A 7. 5 mais 2 vai dar igual a 7. Então, existe o sinal de igual justamente para dar igualdade às partes. O sinal igual divide a igualdade entre 2 partes com o mesmo valor e nós chamamos de membros. Então, essa primeira expressão é o primeiro membro e essa segunda expressão é o segundo membro. Fernando tirou 3 carrinhos do lado dele e a balança ficou desequilibrada. Então, automaticamente, quando ele tirou, a balança ficou desequilibrada. Mas logo depois, Paula tirou 3 carrinhos do lado dela e a balança voltou a ficar equilibrada. Como a balança ficou equilibrada novamente, nós podemos indicar o quê? Que aconteceu uma expressão numérica. Aqui a quantidade de carrinhos que eles colocaram na balança. Tanto o Fernando tirou 3, como a Paula tirou 3. E o sinal de igualdade continua aqui. Vamos resolver primeiro essa expressão. 2 mais 1, 3. Mais 4, menos 3. 3 mais 4, 7. Menos 3, dá 4. Agora, vamos resolver essa daqui. 5 mais 2, 7, menos 3, igual a 4. Vocês notaram que o resultado foi igual das 2 expressões? Então, uma relação de igualdade não se altera quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número nos 2 membros da igualdade. Ou seja, ela pode até estar em um formato diferente, mas os resultados serão iguais. Por quê? Porque não importa se ele colocou 3 vezes ou se ela colocou só 2. Eles colocaram a mesma quantidade de carrinhos. 2 mais 1 mais 4 igual a 7. 5 mais 2 igual a 7. Então, houve a relação de igualdade. Então, agora a tia vai dar um outro exemplo de relação de igualdade com os 2 membros de igualdade. Vamos lá. 7
7 mais 3, 10, mais 2, menos 4. 10 mais 2, 12, menos 4, 8. Agora vamos para o outro membro. 10 mais 2, 12, menos 4, 8. Então, uma relação de igualdade não se altera quando adicionamos ou subtraímos o mesmo número nos dois membros de igualdade. E agora vamos aprender sentença matemática. Acompanhe no livro de vocês na página 148. O que é sentença matemática? É uma expressão com valor desconhecido. Veja como podemos descobrir os números que faltam em cada expressão. Observem que tem quadrinho mais 4 igual a 12. Quadrinho igual a 12 menos 4. Vamos aprender como vamos chegar a esses resultados. Para calcular o valor do quadrinho, aplicamos a operação inversa. Por exemplo, se a operação é adição, então eu vou usar a subtração. Se é subtração, eu vou usar a adição. Se é multiplicação, qual a operação inversa da multiplicação? Divisão. Se a operação é de divisão, então eu usarei a multiplicação. Aí no livro de vocês tem um exemplo. Quadrinho mais 5 igual a 7. Então, para eu descobrir o valor do quadrinho, eu vou inverter. Se é adição, eu vou usar a subtração. Quadrinho igual a 7 menos 5. Então, quadrinho é igual a 2. Então, para eu encontrar o valor de uma sentença matemática, eu uso a operação inversa. Por exemplo, quadrinho mais 4 igual a 6. Aqui eu tenho a adição, então eu vou usar qual? A operação inversa, a subtração. Quadrinho igual a 6 é mais, vai ficar menos 4. Quadrinho igual a 2. Então, o resultado do quadrinho é 2. 2 mais 4, 6. Eu troco a operação para eu encontrar a sentença matemática. Vamos aqui agora com a subtração. A operação inversa da subtração é a adição. Quadrinho igual a 10 mais 7. Quadrinho igual a 10 mais 7, 17. Então, quadrinho é igual a 17. 17 menos 7, 10. Agora vamos para a multiplicação. Na multiplicação, eu vou usar qual operação inversa? A divisão. Quadrinho igual a 9 dividido por 3. Quadrinho igual a 9 dividido por 3. 3. Então, quadrinho é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Agora vamos para a divisão. Qual a operação inversa que eu vou usar? A multiplicação. Quadrinho igual a 8 vezes 5. Quadrinho igual a 8 vezes 5,
40. Então, o valor de quadrinho é 40. 40 dividido por 5, 8. Então, meus amores, para eu encontrar a sentença matemática do quadrinho, eu uso a operação inversa. Sólidos geométricos. Vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, na página 154, tá bom? Muitas construções e objetos que vemos no nosso dia a dia lembram figuras geométricas. Veja a seguir alguns exemplos. Então, aqui nós temos uma caixinha de presente, as pirâmides, um monumento de uma cidade e uma lata de alumínio. Então, alguns objetos ou construções do nosso dia a dia lembram figuras geométricas. A caixinha de presente lembra qual figura? O quadrado. As pirâmides e o monumento lembram o triângulo. E a latinha de alumínio lembra o cilindro. Agora observe abaixo a representação de algumas figuras geométricas. Olha só, nós temos o cone, o cubo, a esfera, o cilindro, a pirâmide e o bloco retangular. Então, essas figuras são representações geométricas, elas são figuras geométricas. Essas figuras geométricas também são chamadas de sólidos geométricos. Algumas têm todas as partes da superfície plana, outras não. Chamamos de poliedro os sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por partes planas. E chamamos de corpos redondos ou sólidos, que têm partes arredondadas ou toda a superfície arredondada. E agora vamos ver as faces, vértices e arestas de um poliedro. Em um poliedro, a superfície é formada apenas por partes planas, as faces. Então, vamos ver que partes planas são essas. O encontro de duas faces é chamado aresta. O encontro de 3 arestas determina uma vértice. Observe, por exemplo, o bloco retangular representado abaixo. O bloco retangular tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Olha só, uma das faces, uma das vértices, o encontro das duas fases formam uma vértice e uma aresta. A superfície é formada apenas por partes planas, as faces. O encontro de duas faces é chamada aresta. Vocês estão vendo o encontro das duas faces? Então, esse encontro é chamada de aresta. O encontro de 3 arestas determina uma vértice. Planificação da superfície de um poliedro. A professora Inês entregou algumas embalagens desmontadas para a turma do 3º ano. Veja. Olha só, a primeira embalagem, a segunda, a terceira e a 4ª embalagem. Depois que os alunos montarem essas embalagens, qual sólido geométrico cada uma delas lembrará? Enumere para relacionar. Então, vamos ver. A primeira, qual foi o sólido geométrico que eles conseguiram montar? Foi o cubo.
A segunda, pirâmide de base triangular. O terceiro, paralelepípedo. E o quarto, pirâmide de base quadrada. Ideia de ângulo. Sofia gosta muito de brincar no parque e um dos brinquedos favoritos dela é o gira-gira. Então observem, olha só, a Sofia está brincando no parque e o brinquedo que ela mais gosta é o gira-gira. Primeiro, Sofia girou apenas meia volta. Ela só fez uma meia volta no brinquedo. Então, ela continuou girando e parou o gira-gira após girar um quarto da volta. Então, depois que a Sofia deu meia volta, ela deu mais uma volta, só que um pouquinho a mais da meia volta que ela deu. Ela deu um quarto da volta. Observem a posição da Sofia no primeiro quadro. Ela deu meia volta, ela está parada no meio. No segundo, ela andou mais um pouquinho do que meia volta. Ela fez um quarto da volta. Por fim, Sofia retornou ao ponto inicial, completando uma volta. Observem agora a posição da Sofia. Por último, ela completou a volta. Essa situação de giro dá a ideia de ângulo. Podemos representar os giros de meia volta e de um quarto de volta, respectivamente. Então, como que eu posso representar a meia volta que a Sofia deu? Meio, o tracinho e o 2, um meio da volta. E como eu posso representar um quarto da volta que ela deu? Que representa a volta, e o quarto, que foi aonde até o trajeto que ela fez. Então, um quarto de volta é representado tracinho e o 4. Diversos elementos da natureza e objetos criados pelo ser humano também dão ideia de ângulo. Veja alguns exemplos abaixo. Olha só, aqui nós temos uma estrela e uma tesoura. As pontinhas da estrela, de uma pontinha a outra, dá a ideia de um ângulo. E a tesoura aberta, aonde tem a linhazinha rosa, também está dando uma ideia de ângulo. Observe o lado da representação e os elementos de um ângulo. A medida de um ângulo é a medida da sua abertura. Podemos indicar a medida de um ângulo usando a unidade de medir grau. Vocês sabem qual é essa unidade de medir grau? É o transferidor. Com o transferidor, nós conseguimos medir o ângulo. O que é um transferidor? É um instrumento usado para medir ângulos e é o transferidor. Veja a explicação de Mateus sobre como medir um ângulo. Posicionamos o ponto central do transferidor sobre o vértice do ângulo e alinhamos a linha de fé com um dos lados do ângulo. Então, observem aí no livro de vocês, na página 150. Aí tem um transferidor e ele está dizendo como se usa o transferidor. Posicionamos o ponto central do transferidor sobre o vértice do ângulo e alinhamos a linha de fé
com um dos dois lados do ângulo. Vamos ver. Olha só, o ponto central que ele fala é esse pontinho do meio. Então, alinha-se, posiciona o ponto central do transferidor e alinhamos a linha de fé com um dos lados do ângulo. Então, aí é possível medir o ângulo. Esse transferidor, ele está medindo quanto nesse ângulo? Esse ângulo mede 60 graus. Estão vendo ali em cima, onde tem uma setinha azul? O ponto central e a linha de fé. Os ângulos são classificados de acordo com as medidas. Olha só, aqui nós temos outro transferidor com outra medida. Esse ângulo, ele está medindo quanto? Ele é um ângulo reto, porque mede 90 graus. O ponto central dele está medindo 90 graus. Então, ele é um ângulo reto. Esse é um ângulo reto, porque mede 90 graus. Ângulo reto é o que mede exatamente 90 graus. Vamos ver outra medição. Esse é um ângulo agudo, porque mede menos de 90 graus. Ele é menor que o ângulo reto. O ângulo reto mede quanto? 90 graus. Então, esse ângulo é chamado de ângulo agudo, porque ele mede menos do que 90 graus. E agora temos outro tipo de ângulo. Esse é o ângulo obtuso, porque mede mais de 90 e menos de 180. Ele é maior que o ângulo reto. Então, aí, nós vimos 3 tipos de ângulo, que foi o ângulo reto, o ângulo agudo e o ângulo obtuso. Agora, observe a abertura dos ângulos abaixo. Olha só, nós temos os 3 tipos de ângulo. Ângulo reto, que mede 90 graus. Ângulo agudo, que é menor que 90. E o ângulo obtuso, que é entre 90 e 180. Então, esses são os 3 tipos de ângulos: reto, agudo e obtuso. Agora, vamos ver as retas paralelas e retas perpendiculares. A Rua das Margaridas e a Rua das Violetas não se cruzam, mesmo se forem prolongadas. Podemos dizer que essas ruas são paralelas. Então, observem aí na imagem a Rua das Margaridas e a Rua das Violetas. Então, essas duas ruas, elas não se cruzam. Então, elas são chamadas de ruas paralelas, porque elas não se cruzam. Já a Rua das Violetas e a Rua das Tulipas se cruzam, formando ângulos retos. Podemos dizer que essas ruas são perpendiculares, duas retas que estão no mesmo plano e não têm pontos em comum, são chamadas retas paralelas. Então, observem, as retas R e S são paralelas, porque elas não se cruzam.
Duas retas que têm em ponto comum e formam 4 ângulos retos são chamadas retas perpendiculares. Quando as retas elas se cruzam, no caso das duas ruas, que foi a Rua Tulipa e a Rua Violeta. Então, elas se cruzaram. Então, a reta R e S são perpendiculares, porque elas se cruzam. E agora vamos ver os polígonos. Observe o esquema a seguir. Então, observem, nós temos um cubo e nós temos um bloco retangular. Então, tanto o cubo como o bloco retangular, eles são um polígono. As faces do cubo e do bloco retangular são exemplos de figuras geométricas chamadas polígonos. Observe que essas figuras são planas, com contorno fechado e formado apenas por segmentos de reta, que não se cruzam. Então, elas são planas, com o contorno todo fechado e formado apenas por segmentos de reta, ou seja, elas não se cruzam. Então, os dois são figuras geométricas polígonos. Cada segmento de reta corresponde a um lado do polígono. Os polígonos recebem nomes diferentes, de acordo com o número de lados. Então, olha só, o triângulo tem 3 lados. Então, ele é chamado de triângulo. Todas essas figuras que vocês estão vendo, essas 6 figuras, elas são polígonos, só que elas recebem nomes diferentes de acordo com o número de lados que cada um tem. A primeira figura amarela tem 3 lados, é um triângulo. A segunda tem 4 lados, é um quadrilátero. A terceira tem 5 lados, é um pentágono. A outra figura verde de baixo tem 6 lados, é um hexágono. A figura azul tem quantos lados? 8 lados, então ela é um octógono. E a figura lilás tem 10 lados, então ela é um decágono. Então, todas essas figuras, elas são polígonos, só que elas recebem nomes diferentes de acordo com o número de lados que cada uma tem. E agora vamos ver os triângulos. Triângulos são polígonos de 3 lados. Os triângulos têm 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Indicamos as medidas dos lados AB, BC e AC, respectivamente, por medir AB, medir BC e medir AC. Os triângulos podem ser classificados quanto à medida dos lados. Vamos entender essas letras. Aqui nós temos um triângulo e observe que em cada ponta desse triângulo tem uma letra A, B, C. AB quer dizer que AB é uma medida, BC é outra medida e AC é uma outra medida. E agora vamos ver os triângulos escaleno. Triângulo escaleno, ele tem 3 lados com medidas de comprimentos diferentes. Então, observem o triângulo escaleno. Todos os lados dele são diferentes. Tia, como é que eu vou saber identificar se o lado é igual, se o lado é diferente? Observem que da letra A para a letra B tem um tracinho. Da letra A para a letra C tem 2 tracinhos. E da letra B para a letra C tem 3 tracinhos. Então, quer dizer que
esses lados, eles são diferentes. Para um lado ser igual, precisava ser dois tracinhos iguais. Vamos ver em outros exemplos de triângulo, mas no caso do escaleno, os três lados são diferentes. Então, eu posso dizer que AB é diferente de BC. Gente, faltou só o sinalzinho de diferente aí, um erro de digitação. Mas acompanhe pelo livro de vocês na página 169. Então, eu posso dizer que AB é diferente de BC. AB é diferente de AC. Então, AC é diferente de BC. Então, o escaleno, ele é um triângulo de três lados com medidas de comprimento diferentes. E agora vamos ver os triângulos isósceles. Os triângulos isósceles, eles têm dois lados com a mesma medida de comprimento. Olha só, esse é um triângulo isósceles. Então, ele tem dois lados com a mesma medida de comprimento. Quais são os dois lados que têm a mesma medida de comprimento? AB e AC. E qual lado que é diferente? BC. AB igual a AC. Então, AB é igual a AC. Agora, vamos ver um triângulo equilátero. Ele tem três lados com a mesma medida de comprimento. Então, esse é um triângulo equilátero. Ele tem três lados e os três lados desse triângulo têm a mesma medida de comprimento. Observe que nos três lados tem os dois tracinhos. Então, AB é igual a BC igual a AC. E agora vamos ver os quadriláteros. Quadriláteros são polígonos de quatro lados. Assim como os triângulos, os quadriláteros podem ser classificados de acordo com determinadas características. E agora vamos ver os paralelogramos. Paralelogramos são todos os quadriláteros que têm os lados opostos paralelos. O que é lado oposto? É o lado em sentido contrário. Então, observem a figura. Esse é um paralelogramo que tem lados opostos, lado em sentido contrário. Então, dizemos que AB e CD são lados opostos. AD e BC também são lados opostos. AB, esses dois tracinhos entre uma letra e outra significa paralelo. AB é paralelo a CD e AD é paralelo a BC. Então, lados opostos são lados que vai de sentido contrário, ao sentido contrário. Em todo paralelogramo, os lados opostos têm a mesma medida de comprimento. Há alguns paralelogramos que recebem os nomes específicos, como o retângulo, o quadrado e o losango. E agora, retângulo é um paralelogramo que tenha os quatro ângulos internos retos. Observem um retângulo. Ele é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos. O quadrado. Quadrado também é um paralelogramo que tem os quatro ângulos internos retos
e os 4 lados com medidas de comprimentos iguais. E agora o losango. O losango também é um paralelogramo que tem 4 lados com medidas de comprimentos iguais. E agora vamos ver os trapézios. Trapézios são todos os quadriláteros que possuem apenas 2 lados opostos. Então, essa é uma figura de um trapézio. Podemos dizer que AB é paralelo a CD e AD e BC não são paralelos. Observe outro quadrilátero que são trapézios. Então, aqui nós temos mais 2 exemplos de quadriláteros que também são trapézios. E agora vamos praticar nossa atividade no caderno. Atividade no caderno. Pause o vídeo, resolva as questões. Depois pode dar o play no vídeo e vamos fazer a correção. Agora vamos ver o vídeo de correção com a tia no quadro. E agora vamos para a nossa correção do caderno. Primeira questão. Observe os números no quadro abaixo e informe o que se pede de acordo com os critérios da divisibilidade. Então, nós temos uns números nesse quadro, onde nós vamos analisar os critérios de divisibilidade. Dos números do quadro, informe quais deles são divisível por 2. O que é que a regra da divisibilidade diz? Que todo número par é divisível por 2. Então, o item A, todos esses números são divisíveis por 2. B, divisíveis por 3. O que é que a regra da divisibilidade diz? Somamos os algarismos e vemos se o resultado é divisível por 3. Então, o item B, todos esses números são divisíveis por 3. Por 5, números terminados em 0 e em 5 são divisíveis por 5. Quais são eles? Todos esses números são divisíveis por 5. D, divisível por 9. Todos os números somados os algarismos, o resultado da soma desses algarismos, nós verificamos se são divisíveis por 9. Então, quais são eles? Todos do item D. E por último, o item E, divisível por 10. Todos os números terminados em 0 são divisíveis por 10. Então, tá aqui eles. Questão 2. Escreva os divisores dos números abaixo e, em seguida, informe se ele é primo ou se é composto. O item A, 8. Então, o item A, os divisores de 8 são 1, 2, 4, 8. B, os divisores de 13. 1, 13. C, os divisores de 12. 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Números compostos são números que têm mais de 2 divisores. Então, o item A e o item B são números compostos. Só o item B é número primo, porque ele só tem, número primo, ele só tem 2 divisores, o número 1
e ele mesmo. Terceira questão. Resolva a expressão numérica abaixo. 45 mais 25 menos 6 vezes 3 dividido por 2. Lembrando da regra da expressão numérica. Quando se tem parêntese, resolve primeiro o que está dentro do parêntese. 45 mais 25 menos 6 vezes 3, 18, dividido por 2. 45 mais 25 menos 18 dividido por 2, 9. 45 mais 25, 70 menos 9, igual a 61. Quarta questão. Verifique se existe relação de igualdade entre as expressões abaixo. Então, vamos resolver as duas expressões para verificar se tem relação de igualdade. 130 mais 50 menos 10 vezes 2, 20. 130 mais 50, 180 menos 20, igual a 160. Agora, vamos resolver a outra. 140 mais 60, 30 vezes 2, 60, menos 40. 140 mais 60, 200, menos 40. 200 menos 40, 160. Então, ela tem sim relação de igualdade. Quinta questão. Encontre o valor desconhecido das sentenças abaixo. A. Quadrinho mais 125 igual 356. Então, para eu encontrar o valor da sentença do quadrinho, eu utilizo a operação inversa, que no caso vai ser a subtração. 356 menos 125. Quadrinho igual a 231. B. Quadrinho vezes 8 igual 168. Como é multiplicação, eu vou usar a operação inversa, que é a divisão. Quadrinho igual 168 dividido por 8. Quadrinho igual a 21. Sexta questão. Observe a figura geométrica e informe o que se pede. A. Quantas faces? 6 faces. B. Quantas arestas? 12. C. Quantas vértices? 8 vértices. Sétima questão. Dos ângulos abaixo, qual deles é um ângulo reto? Marque um X. Então, esse aqui que é um ângulo reto. 8. Desenhe duas retas paralelas e duas retas perpendiculares. Retas paralelas e as retas perpendiculares. Nona questão. Escreva os nomes dos polígonos de acordo com o número de lados. 3 lados, triângulo. 4, quadrilátero. 5, pentágono. 6, hexágono. 8, octógono. 10, decágono. Décima questão. De acordo com a medida dos lados do triângulo, ele recebe uma classificação. Que nomes eles recebem? Escaleno, isósceles e equilátero. Então, turminha, essa foi a nossa correção. Meus amores, nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.